Olá pessoal, eu sou Eduardo e juntamente com os camaradas Gustavo e Wesley estaremos trazendo alguns aspectos envolvendo a Guerra dos Palmares e o Quilombo dos Palmares em si. Então, começando pelo contexto histórico. Não se sabe ao certo quando que iniciou o Quilombo dos Palmares, a Guerra dos Palmares. Algumas fontes falam em 1597, outras falam em 1602, outras ainda em 1612. Então não se tem certeza sobre o início, mas teria durado então até 1694, então cerca de 100 anos, talvez um pouco mais ou um pouco menos. Então, trazendo alguns pontos aqui do contexto histórico. Primeiro deles, a produção de cana-de-açúcar. Então, visto que a ideia de Portugal era encontrar ouro logo de cara no Brasil. Como eles não encontraram, eles acabaram, vamos produzir o que aqui? Vamos produzir, então, cana-de-açúcar, já trazendo a experiência que os portugueses haviam realizado, acumulado na Ilha da Madeira, que é uma ilha na costa africana. Então trouxeram essa experiência e implantaram a produção de cana-de-açúcar no território brasileiro. Outro ponto, então, a diáspora africana e a escravidão moderna. A diáspora africana, então, que foi a vinda forçada dos africanos para a colônia portuguesa, e a escravidão moderna, que é importante diferenciar, que a escravidão moderna foi um novo modelo de escravidão que é baseado na exploração da mão de obra para a geração de lucro, diferente do que acontecia, por exemplo, na África, que era uma escravidão por dívida ou até tipo, quando as nações entravam em conflitos, prisioneiros eram feitos escravos por determinado tempo, mas não era uma exploração da mão de obra para a geração de lucro. E na colônia portuguesa, a escravidão era para a geração de lucro, por isso é importante fazer essa diferenciação. O sistema colonial português, então, era baseado em 3 pilares principais. Então, a monocultura de cana-de-açúcar, não era só cana-de-açúcar que era produzido, mas o que mais se destacava era cana-de-açúcar. A escravidão moderna e o latifúndio. Então eram as grandes propriedades, as sesmarias e tal. Outro ponto, a guerra entre Portugal e Congo, que então a partir do momento em que o rei, que não necessariamente era um rei, rei é uma palavra ocidental atribuída a quem comandava o Congo, então que lá era chamado de Manicongo, então ele viu que a sua população estava sendo levada para outro continente para a exploração de mão de obra. Ele acabou então entrando em conflito com Portugal, e essa guerra entre Portugal e Congo fez com que a princesa do Congo, a Aqualtune, fosse aprisionada e trazida como escravizada para o território brasileiro. E não aceitando essa condição de escravizada, ela mesma conseguiu fugir, e essa fuga teria dado origem ao Quilombo dos Palmares, a fuga dessa princesa do Congo, a Aqualtune. E outro aspecto também, o último aspecto que eu trago aqui, é o bandeirantismo. Que os bandeirantes eram quem nesse momento? Eram mercenários que, por exemplo, estavam combatendo os holandeses lá em Angola, e quando conseguiram derrotar os holandeses em Angola, voltaram para o Brasil e ficaram meio que sem rumo. E aí, o que vamos fazer com eles? Aí foram contratados para acabar com o Quilombo dos Palmares. As fugas eram sem dúvidas uma das principais formas de resistência contra a escravidão, porém o escravo fugir individualmente não surtiria muito efeito, visto que na sociedade colonial brasileira o próprio fato de uma pessoa ser negra já gerava a suspeita de ela ser o escravo fugitivo. E por conta desse problema, essas pessoas começaram a se organizar nos chamados quilombos, que eram grandes organizações formadas por escravos fugitivos, geralmente localizados fora da zona urbana e dos engenhos, para dificultar o seu acesso. O mais famoso desses quilombos foi o de Palmares, localizado na Serra da Barriga, no atual estado do Alagoas.
Os primeiros registros desse ajuntamento datam do início do século XVII, porém Palmares irá crescer exponencialmente com a invasão holandesa no Nordeste brasileiro, que de início desorganizou a economia açucareira, levando muitos senhores a abandonarem os seus engenhos de açúcar e, consequentemente, abrindo uma oportunidade para muitos escravos fugirem para Palmares. Fontes da época chegam a mostrar que em seu auge Palmares chegou a ter mais de 20 mil habitantes, contendo desde negros escravizados até uma pequena parcela de indígenas e brancos. Politicamente falando, Palmares era um estado organizado, sob controle de um rei e com chefes subordinados. No entanto, o processo ao qual eram escolhidos esses líderes ainda é um tanto quanto obscuro, porém algumas fontes indicam que poderia haver um processo de eleição e outras indicam que poderia haver até uma linhagem real dentro de Palmares. Devido aos constantes ataques que sofreu ao longo de quase um século de existência, Palmares era altamente militarizado, com paliçados e armadilhas em torno do quilombo, além de diversas tendas de ferreiro onde se confeccionavam flechas, dentre outros materiais militares para a proteção de Palmares. Economicamente, Palmares se sustentava da agricultura, comércio com os núcleos urbanos próximos e também assaltos a fazendas e engenhos das redondezas, visando roubar alimentos, animais e até mesmo capturar escravos presentes. Assim como nas sociedades africanas, também havia escravidão em Palmares. No entanto, ela se diferenciava da escravidão aos moldes mercantilistas que vigoravam nos engenhos de açúcar da colônia, sendo escravizados aqueles que eram capturados nos engenhos de açúcar e podendo adquirir a sua liberdade realizando funções específicas dentro do quilombo. Devido à grande ameaça que Palmares representava para a economia açucareira, foi realizada diversas expedições militares ao longo dos quase 100 anos de existência do quilombo. Entre essas expedições, líderes palmaristas como Ganga Zumba tentaram cessar os confrontos por via da negociação de paz com os governadores da capitania de Pernambuco, até que em 1678 foi feito um acordo onde a população palmarina deveria se deslocar à região de Cucaú. Porém, Zumbi, sobrinho de Ganga Zumbi e o líder mais famoso do quilombo, recusa os termos acordados e continua em Palmares, junto com a população que o seguiu. Logo após o acordo, Ganga Zumba morre e Cucaú vai ser destruído por tropas da capitania. Já no final do século XVIII, a capitania não conseguia mais arcar com os custos da destruição de Palmares e vão requisitar a ajuda da coroa portuguesa. Com isso, os bandeirantes paulistas encabeçados na figura de Domingos Jorge Velho vão conseguir invadir e destruir o local onde Zumbi se encontrava, e mesmo após uma fuga, estando gravemente ferido, Zumbi vai ser capturado e ter a sua cabeça exposta em Recife como forma de servir de exemplo para outros escravos que tentassem fugir ou formar novos quilombos. Bom, gente, meu nome é Wesley e eu vim aqui estabelecer algumas reflexões finais sobre tudo que foi apresentado até agora. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o quilombo deve ser pensado como uma instituição africana que foi adaptada ao Brasil. Por quê? O quilombo, esse conceito, essa ideia, tem origem lá nos povos banto que viviam no centro-ocidental da África e também na África Leste. Então, essa instituição, quilombo, eram os acampamentos dos guerreiros Jaga, que faziam parte de uma sociedade nômade e que, quando escravizados vieram para o Brasil, eles trouxeram essa instituição como uma maneira de se estabelecer após fugas. Então, ao estabelecer quilombos no Brasil, o que se fazia, de fato, era uma manutenção da identidade, sendo ela pessoal e também coletiva, na identidade de um povo escravizado em outro país, né, em outro continente. Então, quando se estabelecia esses quilombos, também se fazia a manutenção dessa identidade histórica, né? Então, é necessário pensar no quilombo como parte da história do negro no Brasil, como parte da adaptação, como parte da resistência, porque foi isso que o quilombo de fato foi. Também é necessário se refletir sobre a questão da escravidão dentro desses quilombos. Aí, em primeiro lugar, a gente tem que destacar que não existem registros confiáveis que provem que de fato ocorreu escravidão dentro desses quilombos e que muito menos o Zumbi de Palmares teria sido o dono de escravos. Tá? Após isso, se de fato houve escravidão dentro dos quilombos, a gente tem que analisar isso de maneira contextual, considerando todo o contexto em que esses quilombos estavam inseridos. E para melhor refletir sobre isso, é preciso voltar até para o continente africano. Lá, assim como em várias partes do mundo, historicamente, inclusive até mesmo antes de Cristo, na Grécia, em Roma,
a gente vê que a escravidão existiu, porém ela não tinha como base etnia, não tinha como base a cor da pele, não tinha como base essas características fenótipas, né? Fenotípicas. E também ela não tinha como base a produção, a ideia do lucro. Ela não era para ser comercializada, não era o grande objetivo dela. Então, se de fato elas ocorreram, eram principalmente por questão de guerra e questão de dívidas. E isso poderia se abater muito rápido, né? Inclusive, a gente tem alguns casos de que, se de fato houve essa escravidão dentro dos quilombos, um dos meios de ser liberto era simplesmente participando de uma expedição contra um engenho de açúcar ou um engenho português. Então era muito fácil se adquirir essa liberdade. Então não era algo pensado no lucro, de fato, como era a escravidão colonial portuguesa, né? Também a gente tem que pensar que ainda hoje há muito desconhecimento sobre o Quilombo de Palmares. Por quê? Porque a maioria das fontes que a gente tem sobre o Quilombo eram fontes externas, porque quem escrevia essas fontes eram os portugueses, não era quem vivia dentro dos quilombos. Então, esses moradores, essas pessoas, elas deixaram poucos registros. Então, isso impede que a gente tenha uma reflexão mais assertiva, mais fiel a como de fato esse povo pensava, qual era a cultura deles, como eles se organizavam dentro do quilombo. Então, isso é algo que a gente ainda está refletindo, está construindo aos poucos. Então, isso é de fato um caminho ainda a ser muito percorrido, né? Por fim, e não menos importante, inclusive talvez o ponto mais importante de toda essa reflexão que a gente trouxe, é o quilombo como potência e memória. O que isso significa? O quilombo, ele logo se estabeleceu como uma referência à resistência contra a escravidão. Inclusive, no próprio período, por conta do quilombo, as regiões em volta dele, as fazendas em volta dele, a escravidão lá se tornou algo insustentável, porque esses escravizados, vendo esse grande símbolo de resistência, eles ficavam cada vez mais rebeldes, eles surgiam cada vez mais. Isso fez com que as autoridades, inclusive a gente tem um exemplo muito popular do padre Antônio Vieira, de quererem destruir o Quilombo de Palmares. Porque a gente tem essa passagem do padre que ele fala que não basta isolar o quilombo, e sim tem que destruir ele, porque senão passariam a existir Palmares Brasil afora. Então demonstra essa necessidade de destruição, de acabar com isso para isso não se tornar de fato uma referência, né? Mas além disso, o Quilombo de Palmares e o Zumbi de Palmares, que se tornou um herói nacional, tem as suas memórias revisitadas, construídas, refletidas o tempo todo. E o objetivo disso é estabelecer conexões com o nosso presente, refletir sobre a nossa sociedade, sobre os acontecimentos atuais, né? Porque isso nos dá uma base muito forte de contestação do que ocorre hoje. Então, esse é o grande objetivo dessa nossa exposição, dar essa base sólida para que a gente reflita sobre os problemas de hoje e sobre como a sociedade caminhou até aqui. Mas além disso, é importante destacar que existem atualmente diversos quilombos. Essa é uma instituição que ainda existe no Brasil. E compreendendo a história deles e tendo o Quilombo de Palmares como uma grande referência, a gente entende a luta desse povo pelo seu direito de existência, pelo seu direito à terra, pelo seu direito a plantar, a colher, a ter um lugar para viver. E isso é muito importante para que a gente entenda a nossa sociedade como um todo hoje. E esse é o grande objetivo do trabalho. Então eu espero que a gente tenha conseguido atingir ele e que ele tenha sido de grande proveito para todos.